Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco de um assunto bem interessante e ao mesmo tempo acredito que acaba sendo um pouco polêmico. A gente vai estar falando aqui sobre a riqueza. Por que que algumas pessoas nascem tão ricas, né, e enquanto as outras nascem tão pobres? Que Deus justo é esse que dá miséria para alguns e acaba dando fortuna para os outros. Mas a gente vai estar vendo aqui hoje que a riqueza ela tem a sua importância, né, também para o nosso progresso, tanto moral como intelectual. E vou começar te dando uma ótima notícia aqui, que eu vi na minha bola de cristal. Né? Você vai ser muito rico numa próxima vida. Mas será que isso é bom ou será que isso é ruim? É o que a gente vai estar vendo aqui nesse vídeo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar. A riqueza é uma prova muito arriscada, né? E por ela ser arriscada, ela acaba sendo ainda mais perigosa do que a miséria, porque ela acaba trazendo para a gente tantas tentações, né, que a nossa expiação na Terra acaba sendo um pouco mais difícil. Então a riqueza pode trazer para a gente um senso de poder social, que pode acabar alimentando o nosso orgulho e que isso acaba gerando aquela falsa sensação de superioridade, né, em relações aos outros. E quanto mais dinheiro, né, mais bens materiais a gente acaba possuindo, isso pode acabar gerando uma atitude de superioridade, né, e desprezo pelas pessoas que possuem menos. Isso acaba sendo um laço poderoso que acaba prendendo o homem na terra, porque acaba gerando o apego material, né, que acaba desviando a gente do caminho do espírito puro. Só que muitas vezes as pessoas que acabam passando da miséria para a riqueza, elas acabam esquecendo muito rápido, né, que já foram pobres um dia. E acaba esquecendo até das pessoas que eram próximas delas, que acabavam ajudando ela quando ela precisava. E essas pessoas elas acabam tornando uma pessoa insensível, né, e egoísta. E muitas vezes elas acabam virando as costas para essas pessoas com o tempo. Mas pelo fato da riqueza, né, fazer parte das nossas jornadas ficarem mais difíceis, não quer dizer que ela seja impossível, né? E acaba sendo um meio de salvação para as pessoas que conseguirem usar a riqueza para o bem. A gente pode até fazer uma comparação da riqueza com o veneno. Né? Se a gente souber dosar a quantidade certa, o veneno ele acaba se tornando um remédio. Com a riqueza funciona da mesma forma. Tem até uma passagem de Jesus onde um jovem pergunta para ele assim: Mestre, que bem que eu devo fazer, né, para conquistar a vida eterna? Aí Jesus pega e responde para ele: Se você quer a vida eterna, observe os mandamentos. Aí o rapaz respondeu, né? Ué, eu guardo esses mandamentos desde que eu cheguei na mocidade. Aí Jesus falou: Se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem e dá tudo aos pobres, né? Depois vem e me segue. E o rapaz, quando ouviu isso, ele acabou indo embora triste, né? Porque ele tinha muito dinheiro e não queria se desfazer dele. Aí depois Jesus juntou os discípulos, né? E aí falou: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por título de curiosidade, né? A palavra camelo aqui, ela não quer dizer um animal, camelo em si, né? Porque a palavra em hebraico servia para chamar um camelo ou um cabo. Só que a tradução da Bíblia acabou sendo utilizada a palavra camelo. Só que o cabo eu acho que seria uma palavra mais provável nesse caso do que o próprio camelo, né? Porque faz muito mais sentido. Só que quando Jesus disse para o rapaz se desfazer de todos os seus bens, né, que ele só conseguia atingir a perfeição dando tudo que ele tinha, Jesus na verdade ele queria mostrar o apego que a gente tem nas coisas materiais da Terra, né? Que é um dos obstáculos para a gente atingir a perfeição. Só que na verdade o que Jesus ele estava propondo para o rapaz era uma prova decisiva, né? Jesus ele estava querendo que ele mostrasse o seu pensamento interno. Ele podia até ser uma pessoa, um homem perfeito, né, para os olhos do mundo. Só que ele não tinha a verdadeira caridade, porque a virtude dele não possuía a verdadeira renúncia. Só que se a riqueza é realmente a fonte de tanto mal, né, se agrava tantas as más paixões, né, que provoca realmente tantos crimes, a culpa não é do dinheiro, mas sim do homem que faz abuso do dinheiro. É como uma faca, né? A gente pode utilizar ela para cortar um alimento, mas a gente pode utilizar também ela para matar. Então é como o dinheiro, a gente pode usar tanto ele para o bem, tanto ele para o mal. Né? Vai depender da nossa índole. Só que pelo abuso, o homem acaba sempre transformando algo que podia ser de maior utilidade, né, em algo prejudicial.
né? Que na verdade isso é uma consequência do estado de inferioridade em que a Terra se encontra atualmente, né? Como a gente já falou em um dos vídeos, né, sobre a evolução dos mundos. Então, se a riqueza, né, realmente gerasse só estrago, Deus não teria colocado na mão do homem. Só que compete ao homem produzir o bem com a riqueza. A gente não pode considerar a riqueza sendo um elemento direto do progresso moral, né? Mas a gente pode, sem dúvida, colocá-la como um poderoso elemento de progresso intelectual para a humanidade. Então, a riqueza ela pode permitir o financiamento de pesquisas científicas, tecnológicas, né, e também inovadoras, incluindo até o financiamento para a universidade, né, laboratório de pesquisa e programas de desenvolvimento, né, de novas ideias. E o investimento nesses campos ele acaba impulsionando o progresso intelectual da humanidade e faz avançar o conhecimento humano, né, impulsionando a inovação. Né? Olha o caso do Elon Musk. Mesmo tendo muita gente que não gosta dele, o cara trouxe várias empresas revolucionárias. Né? A Tesla, por exemplo, a gente considera pioneira em desenvolvimento de carros elétricos, né, com alto desempenho. Ele acabou trazendo uma energia mais sustentável para o meio ambiente. A SpaceX, que ele está trazendo inovação na indústria aeroespacial, a empresa foi a primeira a utilizar foguetes reutilizáveis. E a Neuralink, que ele está desenvolvendo uma tecnologia que é um chip que implanta na cabeça, né, e faz uma conexão direta com o cérebro humano e as máquinas, que tem potencial ajudar a tratar doenças neurológicas. Então, o cara, além de ter uma visão empreendedora, ele foca também em trazer tudo isso de uma forma sustentável, né? Trazer a exploração espacial e tecnológicas futurísticas. E fazendo isso, ele está impulsionando os avanços significativos em várias áreas. Né? E como as empresas concorrentes elas não querem acabar ficando para trás na corrida do mercado, eles acabam se esforçando, né, em se renovar também. Isso tudo com o propósito de trazer uma melhoria material para o nosso planeta. E para alimentar a nossa população, né, que acaba crescendo sem descanso, né, a gente precisa, além de acabar com o desperdício, a gente também precisa aumentar a nossa produção. E se a produção de um país é insuficiente para alimentar a população, ele acaba precisando que busque esses alimentos fora, né, de um outro país. Então, as relações entre os povos, elas acabam se tornando uma necessidade. E a evolução da tecnologia, ela vem para tornar isso mais fácil para a gente. E essa necessidade, ela acaba ampliando e desenvolvendo a inteligência do homem. Só que o homem, primeiro, ele acaba se concentrando em buscar a satisfação própria, né, as necessidades materiais próprias. Só que essa satisfação, ela acaba sendo necessária para impulsionar o nosso desenvolvimento como um todo. E automaticamente ela acaba ajudando a compreender as grandes verdades morais. E a riqueza é o principal meio da gente conseguir atingir essa evolução, porque sem ela a gente deixaria de ter grande trabalho, estímulos e também pesquisas. Por isso que ela é considerada como um elemento de progresso. Só que se a gente observar a desigualdade das riquezas, isso acaba se tornando um problema que inutilmente a gente vai conseguir resolver, né, desde que a gente só considere a vida material. É uma pergunta que todo mundo se faz, é o que leva à desigualdade de riqueza entre os seres humanos. E a resposta é simples, né, porque nem todo mundo é igual. Né, nem todo mundo possui o mesmo conhecimento, né, as mesmas experiências de vida. Então, se a gente repartisse todo o dinheiro do mundo, né, em partes iguais entre a população, cada um acabaria ficando com uma parcela mínima e muita gente ia voltar para a pobreza muito rápido. Então, se a gente pegasse todo o dinheiro do mundo e dividisse entre os 8 bilhões de habitantes que a gente possui na Terra hoje, o valor aproximadamente ia sair em pouco mais de 50 mil dólares para cada pessoa. E mesmo que essa divisão realmente acontecesse na prática, né, o equilíbrio dessas partes ia se desfeito em pouco tempo, né, por causa da diversidade de caráter e das aptidões de cada pessoa. E isso acabaria resultando no aniquilamento de todos os grandes trabalhos, né, que ocorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade.
Então, se Deus ele concentra o dinheiro em certos pontos, para que daí se expanda em quantidades suficientes, né, de acordo com a necessidade de cada um. Não só com a necessidade física, né, aqui da Terra, mas também com a necessidade do progresso de cada um, né, o porquê cada um precisa passar. Só que, mesmo se a gente entendesse e admitisse isso, sempre ia ficar uma questão, né? Por que Deus concede a riqueza na mão de pessoas que são incapazes de fazer produzir o bem de todos? E aí que está a prova da inteligência, né, e da bondade de Deus. Ele quis dar ao homem, né, o livre-arbítrio, fazendo com que o homem chegasse por experiência própria à distinção entre o bem e o mal. E que a prática do bem ela resultasse do nosso próprio esforço, da nossa própria vontade. Então, a riqueza ela é o meio de experimentar o homem moralmente, né, e ao mesmo tempo um poderoso meio para a ação do progresso da humanidade. E como eu falei no começo, todo mundo um dia vai possuir a riqueza para poder demonstrar o que a gente sabe fazer com ela. E como materialmente falando é impossível todo mundo ser rico ao mesmo tempo, cada um acaba possuindo a riqueza em uma determinada vida. E quem não possui a riqueza hoje nessa vida, né, provavelmente já teve numa vida passada ou vai ter a riqueza numa vida existente futura. E consequentemente, quem tem a riqueza agora, amanhã pode não ter mais essa riqueza, né? E há ricos e pobres no mundo inteiro porque cada um tem que aprender algo novo, né? Ou testar se realmente já aprendeu esse algo novo, né? Então, quanto para alguns a pobreza é uma prova de paciência, né, e da designação, para os outros a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Beleza, pessoal? Esse aqui foi mais um vídeo. Esse conteúdo a gente encontra dentro do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E é isso, pessoal. Agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo e aguardo vocês, então, no próximo vídeo. Beleza? Valeu, pessoal!